Em 2023, as profissões mais procuradas pelas empresas são as profissões de PM, PO, gerente de produto, gerente de projeto. Se vocês querem saber o que são essas siglas, o que fazem esses profissionais e como se tornar um deles, fica ligado aqui nesse vídeo. E aí, tudo bom com você? Eu sou Giovana Bacarin, professora e mentora de empresas e startups, fundadora da Open6, uma agência de inovação com filial aqui e na Austrália. E estou aqui hoje com o Martim, CEO da Saiba Lá, para falar com vocês nesse vídeo sobre essas profissões que estão ganhando tanto destaque no mercado. PM, PO, Scrum Master e tudo mais. Então, se você quer saber um pouco mais sobre como tudo isso funciona, fica com a gente nesse vídeo. Durante o século XX inteiro, as empresas e as pessoas usavam de uma forma, de uma metodologia para gerenciar projetos. Ou seja, como as pessoas faziam para levar um projeto, um sonho, uma ideia do ponto A até o ponto B. Na história recente, nos últimos anos, criou-se uma nova forma de gerenciar projetos e essa nova forma foi responsável pelo crescimento super rápido das startups, das empresas que vêm despontando no mundo da tecnologia. A gente chama essas duas formas da forma tradicional, cascata, de gerenciamento de projetos, e da forma ágil de gerenciar projetos. Forma cascata de gerenciar projetos funcionava da seguinte forma. Imagina que eu sou o presidente de uma empresa e a gente vende tênis. E a gente precisa aumentar a quantidade de vendas de tênis, aumentar o volume de vendas. E aí eu, como presidente, tive uma ideia de criar um aplicativo de realidade aumentada que a pessoa pode usar a câmera e mirar no meu tênis assim, mirar no próprio pé e visualizar como o tênis fica. E na minha cabeça isso é um jeito muito legal para a gente aumentar o número de vendas. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, puxar um gerente de projeto e vou falar, olha, eu quero criar um aplicativo de realidade aumentada que eu possa usar a câmera para enxergar o tênis do pé das pessoas. Esse gerente de projeto vai pegar essa demanda, vai entender quantas pessoas ele vai precisar nesse processo de desenvolvimento, quais são as etapas para criar esse aplicativo, quanto dinheiro ele vai gastar e quais são os prazos. E ele vai voltar para falar comigo e falar assim, Martim, eu preciso de R$1 milhão, 20 pessoas e 1 ano para criar esse aplicativo. Vou aceitar, falar, beleza, tá autorizado, vai fazer esse projeto. E aí depois de 1 ano com esse aplicativo pronto, a gente vai lançar esse aplicativo no mercado e aí a gente vai ver, né, se deu certo, se as pessoas gostaram e isso efetivamente ajuda no aumento de vendas ou não. Em contrapartida, esse novo jeito de gerenciar projetos, demanda mudaria. Imagina o mesmo cenário onde a gente vende tênis e a gente quer aumentar o número de vendas. Ao invés de eu propor criar um aplicativo, eu vou trazer para o meu gerente de produto o problema e não a solução que veio na minha cabeça, que era um aplicativo com realidade aumentada. Qual que é o problema? Eu preciso aumentar o volume de vendas. Eu coloco essa demanda na mão do gerente de produto. O gerente de produto, por sua vez, vai, através de uma colaboração com o cliente, ou seja, de sucessivas interações com o cliente, entender qual será a melhor solução para aumentar o volume de vendas. Então ele vai lá e vai conversar com o cliente, e aí, por que você não compra tanto? E aí vai entender as dores do cliente. Eventualmente o cliente vai perceber que não compra tanto tênis com a gente porque a gente tem lojas muito pontuais espalhadas pela cidade, ou sei lá, ou qualquer outro problema. Então, na medida que esse gerente de produto vai fazendo múltiplas interações com o usuário, ele pode chegar a conclusões eventualmente muito mais rápidas, mais baratas e mais efetivas do que criar um aplicativo num plano de 1 ano e R$1 milhão. Então ele pode muito bem chegar à conclusão que na verdade o que a gente precisa é de panfletos com o telefone para o WhatsApp espalhados pela cidade para que as pessoas consigam acessar rapidamente a nossa loja. E aí essa solução, em vez de custar R$1 milhão, vai custar R$2 mil e a gente vai ter panfletos em 3 semanas espalhados pela cidade inteira. Essa forma de gestão de projetos cascata e a forma de gestão de projetos ágil, ambas são úteis para projetos diferentes. Não tem uma que é melhor e outra que é pior. Tem uma que é melhor e outra que é pior para determinados contextos. Então, conhecer os dois caminhos é fundamental para poder escolher qual dos dois caminhos usar em cada contexto. Um breve parênteses importante é que na gestão cascata eu usei o termo gerente de projeto e na gestão ágil eu usei o termo gerente de produto. Parece um detalhe semântico, mas é uma mudança muito grande no ofício de cada um desses profissionais. Então,
vou passar a bola para a Giovana aqui, que vai ajudar a gente a definir e ter muita clareza aqui que é a responsabilidade de cada um desses profissionais que hoje são tão importantes no mercado. Então, para a gente começar a conversar sobre esses profissionais, a primeira coisa para tirar do caminho é entender exatamente o que são essas siglas em grande número que a gente vê nos artigos e nas conversas de corredor. Então, dentro do universo tradicional em cascata, a gente tem o PM, que é o Project Manager ou gerente de projeto, e a sigla é assim mesmo do inglês, é assim que ela é usada e difundida mesmo no mercado nacional. E esse é o famoso gerente de projeto tradicional. Essa pessoa trabalha dentro de um PMO, que é o Project Manager Office, ou Escritório de Gerenciamento de Projetos. Tudo isso acontece dentro de normas muito específicas criadas pelo PMI, que é o Project Management Institute, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, que é o que dá as regras de como funciona tudo isso e é o que comanda ou comandava muito fortemente esse mercado do gerenciamento de projetos. Aí, falando desse novo universo e das novas siglas, a gente tem hoje em dia um outro PM ou PM. Sim, a sigla é a mesma, mas o significado dela é diferente, que é o Product Manager, ou seja, o gerente de produto. E essas duas siglas podem ser muito confusas porque elas são a mesma, mas o significado não podia ser mais diferente e a gente já vai conversar mais sobre isso. Mas a gente tem também o PO ou PO, que é o Product Owner, que é o dono de produto e que vai ter uma função um pouco distinta do gerente de produto. E junto com eles tem uma outra sigla que não tem P no meio, mas que é o Scrum Master, que vale a pena falar também, porque é muito comum dentro do universo da agilidade nós utilizarmos o framework do Scrum e aí esse mestre Scrum ou mestre Scrum, e você vai pronunciar da forma que você quiser, assume um papel também muito interessante e ele trabalha junto com o PM e junto com o PO. Então, esse é um breve dicionário dessas siglas do mundo do gerenciamento de projetos ágil e em cascata. Fala 3 vezes rápido, PM, PO, PMO. PM, PO, PMO. 3 vezes. não vou conseguir 3 vezes. Então vamos começar a falar dessa sigla em mais detalhes do PM. E aí, lembrando que a gente tem duas variações dessa sigla. A primeira, no gerenciamento em cascata, que é o Project Manager, é basicamente o gerente de projetos, aquele gerente de projetos tradicional que a gente conhece. Tem uma série de ferramentas e uma série de detalhes na disciplina do gerenciamento de projetos tradicional, mas basicamente essa pessoa é a pessoa que vai cuidar de um projeto do início ao fim. Detalhe, o projeto, por definição, tem início, meio e fim, e que vai se assegurar de que esse projeto aconteça dentro do tempo que foi acordado, com a qualidade que foi determinada, dentro do orçamento disponível. Então, é uma pessoa que vai fazer um desenvolvimento de A até B, cuidando de todas as variáveis do processo, equipe, materiais, especificações e tudo mais, se atentando a atender, então, tempo, orçamento e qualidade. Aí a gente tem o outro PM, que é o PM dentro do universo ágil, que é o Product Manager. O Product Manager, ele tem uma tarefa um pouco diferente. Ele é a pessoa responsável pelo gerenciamento de produto dentro da organização. E aí ele é aquela pessoa que cuida do ciclo de vida de um produto. Ele é responsável por entender o que aquele produto vai tentar satisfazer e como ele pode trabalhar com as equipes para atingir os objetivos. Então, ele é a pessoa que é responsável por entender o que é esse produto, para quem é esse produto, que tipo de trabalhos ele vai resolver, quais são as funcionalidades que ele deve conter, gerenciar o backlog desse produto e, enfim, fazer com que todo o processo de gerenciamento ágil de um projeto que está nessa nova mentalidade ocorra da melhor forma. O que você precisa fazer
para se tornar um gerente de produto. Então, para você se tornar um Product Manager ou um gerente de produto, você precisa ter habilidades de liderança para conseguir trabalhar, com uma equipe multidisciplinar, tirando o melhor de cada pessoa. Você precisa ter flexibilidade, afinal, nós estamos falando de gerenciamento ágil. Então, a gente precisa lidar com feedbacks e iterações desse produto. Você precisa também saber lidar com a transparência e o trabalho com os erros e com a construção da melhoria continuada e dos aprendizados validados desse produto. Ou seja, você precisa ser alguém que consiga navegar na incerteza e que consiga trazer o melhor da sua equipe e do produto no processo. E como você faz para conseguir uma vaga nessa área? A primeira coisa, é claro, é desenvolver as habilidades necessárias. E aí você precisa procurar um curso de desenvolvimento de produtos como o que a gente tem na Saiba Lá, certo? Então, esse é um primeiro passo. Conheça a área, desenvolva as habilidades. Depois disso, você deve criar talvez um portfólio de projetos, um portfólio de produtos com os quais você já trabalhou. Gi, mas eu estou querendo começar nessa área, arrumar meu primeiro trabalho. Não tem problema. Será que você não consegue desenvolver algo próprio? Será que você não consegue trabalhar num projeto voluntário? É muito legal quando a gente consegue ter um portfólio na área. Precisa também ativar o seu networking, as pessoas que você conhece, usar as plataformas das mídias digitais ao seu favor. E aí, caprichar nas suas entrevistas, para tentar mostrar para a pessoa que está te contratando as suas habilidades, as suas soft skills, ou seja, os seus comportamentos que fazem de você uma pessoa que vai funcionar nessa área, ou seja, uma pessoa que tem a flexibilidade necessária para trabalhar na condução de um gerenciamento de produto. E se você quiser saber sobre o outro PM, que é o gerente de projetos, tem outro vídeo aqui no canal falando especificamente disso. E você encontra o link desse vídeo aqui embaixo na descrição ou no card no final do conteúdo. E para quem não está familiarizado com o termo, backlog nada mais é do que a lista de coisas que você tem para executar e que estão na sua fila, tanto para o seu time quanto para você colocar em prática para chegar no final na criação efetiva desse produto. Então, backlog, lista de atividades. A nossa outra sigla do PO, ou Product Owner, que é o nosso dono do produto, é uma função dentro do gerenciamento ágil de projetos, principalmente ligada à metodologia Scrum ou Scrum, lembrando que você pronuncia como quiser, que está ligado a cuidar de todas as cerimônias envolvidas, no trabalho do gerenciamento aí deste projeto, que cuida também dos critérios de aceitação daquele produto, que cuida das metas e da visão daquele produto e que cuida também das reuniões diárias, as famosas dailies, que nada mais é do que diário, efetivamente, onde o time vai conversar sobre o que está acontecendo. Então, o Product Owner é aquela pessoa que está ali gerenciando o produto para o time, para que as coisas andem dentro do tempo e dos parâmetros que foram definidos. E a receita para se tornar um Product Owner, é claro, tem a ver com se desenvolver nessa área, ou seja, aprender mais sobre o assunto e fazer cursos que te ensinem como navegar nessa flexibilidade e nessa mudança do gerenciamento ágil. Você pode, inclusive, dar uma olhada aqui na descrição embaixo desse vídeo e conhecer os cursos que a gente tem exatamente para essa área aqui dentro da Saiba Lá. E aí, na sequência, depois que você tiver feito esse desenvolvimento, você vai buscar um emprego na área. E aí, a receita é sempre: busque ser flexível, mostrar o seu aprendizado, mostrar o seu conhecimento. Uma boa forma de fazer isso é construindo portfólios, mesmo que sejam não de outro trabalho, mas de projetos pessoais, caprichando nas entrevistas e acionando todo o seu networking. E aí você vai poder entrar nesse mercado que está tão em alta no momento. E aí, finalmente, temos também o Scrum Master, ou Mestre Scrum, que é a pessoa responsável por gerenciar a equipe que vai trabalhar dentro do framework do Scrum. Esse framework é algo específico para gerenciamento de projetos
ágeis. E é um framework que contém várias características específicas, vários rituais que são nada mais do que eventos que vão acontecendo de forma programada, né, dentro do desdobrar da metodologia desse framework. E esse Scrum Master, ele é responsável por ajudar a equipe a se tornar autogerenciável, a ajudar a remover impedimentos que atrapalhem o trabalho da equipe e a ajudar a fazer com que todo o processo do trabalho que é feito em ciclos de 2 ou 4 semanas aconteça da melhor forma possível. Ou seja, quanto melhor esse Scrum Master for, menos ele trabalha, porque ele tornou o time dele autogerenciável e as coisas estão rodando e funcionando muito bem. A forma de você trabalhar nessa área tem a ver com aprender especificamente a metodologia do Scrum, aprender o funcionamento e trabalhar o seu desenvolvimento para ser um Scrum Master especificamente. E depois, para encontrar trabalho nessa área, você deve buscar, como sempre, o seu networking, mostrar as suas habilidades, mostrar o seu conhecimento adquirido e caprichar nas entrevistas mostrando a sua flexibilidade como um profissional que sabe navegar na incerteza necessária para projetos que trabalham em cima da mentalidade ágil. Agora, em relação a todas essas profissões, é muito importante a gente fazer um comparativo entre expectativa e realidade. Quando a gente descreve Product Owner, Product Manager, Scrum Master, Project Manager e todas essas siglas, a gente está falando de como isso funciona no ideal. Na teoria, na prática, as coisas acontecem de forma muito diferente. Diferente como? Você vai ter que entrar dentro da organização e aí procurar entender dentro daquele ambiente específico como as coisas funcionam. Muitas vezes existe um acúmulo de funções e você acaba sendo Product Owner e um pouquinho Scrum Master numa equipe que às vezes nem usa o Scrum oficialmente ou qualquer variação desse tema. Então, a dica é: aprenda as metodologias o melhor que você puder e tenha flexibilidade para se adaptar ao que você encontrar na realidade da empresa que te convidar para colaborar com a sua equipe. Vamos diferenciar framework de metodologia? Framework, ele tem a ver com ser muito mais um mapa que mostra pra gente qual é a planta possível de uma coisa e aí a gente recheia com a nossa própria realidade. E a metodologia, no geral, é algo muito mais passo a passo, muito mais fixo na sua determinação. Então, framework a gente pega e adapta para nossa própria realidade. Scrum é um framework, um pouco diferente de metodologia. E aí, no universo da agilidade, temos aquela sigla que não é bem uma sigla, que é o Scrum Master ou Mestre Scrum, que é a pessoa que vai trabalhar dentro das limitações do framework do Scrum com um time de desenvolvimento ágil. Quem são esses profissionais, né? Os PMs, os POs. A verdade é que eles estão espalhados em todas as empresas. E aí eu queria contar a história do PM mais rico da história. Não confunda com um policial militar. Esse provavelmente é um miliciano carioca, alguma coisa assim. O Product Manager mais rico da história, que foi o Jeff Bezos, o fundador da Amazon, que virou um dos homens mais ricos do mundo, se não o mais rico do mundo. E ele tinha uma cabeça muito diferente dos outros empreendedores na época dele, né? Ele fundou a Amazon em 1994. Essa foto aqui é o escritório do Jeff Bezos no começo da Amazon. Eu adoro ver essa foto, que me faz me sentir assim, muito bem profissionalmente. Mas enfim, o Jeff Bezos fundou em 94 a Amazon, mas ele só foi lançar o seu primeiro produto, que era a venda de livros, em 95. Porque ele tinha uma clareza muito grande de que um negócio de sucesso depende da sua capacidade de gerar valor para o cliente a partir dos seus produtos. Então, durante todo o ano de 1994, ele ficou criando interações com potenciais clientes para criar a melhor experiência de compra de livros online por um preço mais barato. E quando ele entendeu que ele tinha uma experiência suficientemente grande, foi o momento que ele lançou a Amazon, que foi em 1995, e foi um sucesso estrondoso. No primeiro mês, eles já estavam vendendo em 45 países e 50 estados americanos. Tem uma frase muito legal, assim, que o Jeff Bezos
criou numa carta aberta para os acionistas em 1997, alguns anos depois. Eles já estavam grandes, né? Eles cresceram muito rápido. Que ele fala assim: experimente com paciência, aceite os erros, plante sementes, proteja as árvores e aumente a aposta quando você ver a satisfação do cliente. Ou seja, o que ele está falando aqui, né? Faz muito teste pacientemente. Uma hora você vai achar o caminho. Na hora que você achar o caminho, cuida com carinho desse caminho. E quando o cliente se mostrar extremamente satisfeito com essa experiência, com esse conteúdo, essa é a hora de você investir todas as suas fichas. Hoje a Amazon é das maiores empresas do mundo, o resto é história, né? A gente viu aqui a característica dos diferentes profissionais dessa área de produto, gerente de projeto, gerente de produto, PM, PO. Não é à toa a gente está falando sobre essas temáticas, porque essas são as profissões mais buscadas hoje em dia. A gente está falando de cargos que existem em todas as grandes empresas brasileiras e internacionais. Se você quiser saber mais e efetivamente aprender como desempenhar esses ofícios, fica ligado aqui no canal. A gente vai mostrar vídeos que contam como fazer, as metodologias, as diferentes ferramentas ágeis. Se você tiver clareza que você precisa aprender com profundidade essas metodologias de gerenciamento de projeto, de produto, para desenvolver produtos e serviços melhores, clica no link da descrição desse vídeo e você vai ter acesso aos cursos da Saiba Lá específicos sobre essa temática. Se puder, deixa uns comentários aqui no vídeo, dá um like, clica no sininho, a gente tem muito conteúdo bacana e eu adoraria ouvir a opinião de vocês sobre tudo isso que a gente conversou aqui nesse vídeo. E além de deixar o seu comentário aqui embaixo contando pra gente o que você achou de cada detalhe desse vídeo, se ficou com alguma dúvida sobre qualquer uma dessas profissões, coloca nos comentários também que a gente vai responder cada uma delas. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.